Graças e paz, igreja, amém? Como diz o pastor, Deus não chega atrasado. Tem tudo a ver com a nossa mensagem, a qual vamos compartilhar aqui nesta noite. Quero só me apresentar rapidamente aos irmãos. Meu nome é William, para quem não me conhece, sou da PIB Ouro, ali de Ouro-Oeste. Trouxe a minha família, metade, da minha família, porque no Uno só cabe 5, ainda a gente vai adquirir uma van. A outra metade ficou lá na cidade, mas estou ali com minha esposa. Levante aí para que a igreja conheça. Mulher virtuosa, estou com a minha filha. Levanta, você tem vergonha, mas levanta. Estou com meu genro e meu neto. O meu filho não pôde vir, a minha nora também não, e a minha netinha também não. Sou seminarista, estou cursando seminário, então vocês perdoem aí, o vacilo do seminarista, tá? E ainda mais na frente do pastor Cornélio, pastor Marcos, em cima desse púlpito aqui, onde grandes homens de Deus já passaram, já estiveram e passam por aqui. É uma honra, é uma alegria, é uma satisfação muito grande poder estar aqui. E daqui a igreja é mais linda ainda. Uau! Amém? Vamos então para a palavra. Mateus, capítulo 8, dos 23, versículo 23 ao 27. Mateus, capítulo 8, do 23 ao 27. Vai sair aqui atrás, para a gente ler junto? Para não dar diferença de tradução. Quem tem sua Bíblia pode abrir, Mateus capítulo 8, dos 23, versículo 23 ao 27. E a pergunta é: alguém aqui já passou por alguma tempestade? A tempestade física, chuva, trovão, raios, vendavais. Alguém já passou? E aqui tem bastante, Nós fazemos, a minha esposa faz 3 anos que está aqui, eu faz 2. E ao chegar aqui a gente viu que tem muitos vendavais, muitas tempestades por aqui. Inclusive ao participar dos legendários, os legendários saíram, assim como muitas igrejas, reconstruindo muitas cidades, que foram devastadas pelas tempestades. Uau, eu vi as pedras de granizo, de gelo, enorme. Eu mexo com pintura e pinto uma cidade perto da nossa, lá em Ouro-Oeste, Guarani do Oeste, Guarani. E a mulher mostrou a situação dos carros, quando as pedras caíam. Então era coisa fora do comum, Também, Então diz assim a palavra de Deus: então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Senhor Deus, me usa, Pai. Usa, Senhor, para que eu seja instrumento nas tuas mãos, boca do Senhor. E que a sua palavra, Deus, vá de encontro, Deus, a cada coração que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar meu óculos aqui, 48 anos já precisa. O título a gente pode usar como Jesus, eu e as tempestades. Nessa altura aqui do campeonato, Jesus já tinha iniciado o seu ministério. Jesus já tinha chamado os seus discípulos. Jesus já tinha feito alguns milagres, sinais, prodígios. Nessa altura aqui, Jesus
falava e ensinava por parábolas aquilo que era mais fácil do povo ouvir. Jesus já tinha falado das bem-aventuranças. E nesse momento aqui, em mais um dos seus dias corriqueiros que eram para Jesus, e a palavra diz que onde Jesus estava, pessoas e pessoas iam atrás de Jesus. Pessoas e pessoas clamavam por Jesus. Pessoas e pessoas queriam curas. E é isso que Jesus fazia, curava. E num determinado tempo, no final da tarde, Jesus então decide, às vezes cansado, Jesus decide ir para Gadara. E lá em Gadara, vocês sabem o que aconteceu. Jesus expulsa, né, aquela legião de demônios. Mas só que entre ir para Gadara e Jesus alertar e avisar os discípulos que eles iam para lá, existia um lago, que a Bíblia menciona como um mar, mas na realidade é um lago. E ao entrarem no barco, a Bíblia fala e relata que os seus discípulos os seguiram. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E então, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, e Jesus, porém, dormia. Após um grande dia de curas e milagres, Jesus estava cansado. E Jesus diz para os seus discípulos: olha, entrem no barco e vamos para o outro lado. Muitos que estavam ali foram atrás de Jesus. Não cabiam todos no barco, mas todos que podiam pegaram seus barcos e foram atrás de Jesus, porque a presença de Jesus atraía, porque as pessoas queriam estar perto de Jesus. E ao perguntar para vocês se vocês já passaram por alguma tempestade, ao perguntar para vocês se vocês já passaram por alguns vendavais ou turbulências, eu acredito que passar assim em terra firme já é horrível. Imagine no mar. E todos eram praticamente pescadores, porque muitos viviam da pesca, já eram experientes. Ali em Japorã, na prainha, nós vamos lá quando nós podemos, e nós olhamos lá aquela imensidão, e de Indiaporã da prainha, do outro lado dá para ver Minas Gerais, e os pescadores falam que parece perto, mas os pescadores falam que é 15 minutos para atravessar de barco, quando eles vão para pescar. E os caras falam que é muito perigoso. Quando você está indo e o tempo está formando e você não tem um motor bom para atravessar, vários acidentes acontecem, os barcos viram, né? Casos de pessoas já que infelizmente morreram por causa disso. E eu creio e percebo o quanto é ruim essa tempestade no mar. Mas a Bíblia diz que Jesus dormia. E nós vamos estudar 3 pontos. Vamos compartilhar, eu vou compartilhar com vocês 3 pontos sobre Jesus, eu e a tempestade. Primeiro ponto: a tempestade, ela é inevitável? A tempestade, ela pode ser evitada? Não. Fazem parte da nossa jornada aqui. Trazem momentos de medo, dor, mudanças e aprendizado. No versículo 23 nos diz: estando ele no barco e seus discípulos o seguiram, de repente uma violenta tempestade. Creio que eles não esperavam pela tempestade. Creio que Jesus sabia que essa tempestade viria. Mas Jesus, sendo Jesus, foi descansar, foi dormir. Em Atos dos Apóstolos 14, 22, você coloca para nós, irmão, fazendo um favor. Atos dos Apóstolos 14, 22.
Atos dos Apóstolos 14, 22, nós vamos ver a história de Paulo e Barnabé. Muitos já ouviram também essa passagem. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ou seja, eu e você, nós estamos aqui nesse mar onde nós vamos atravessar. Nós saímos. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós entramos no barco. E a nossa travessia, ela é certa. Como chegaremos lá? Como chegaremos lá, do outro lado? Haverá tempestades? Nós já dissemos que sim. Olhando vários versículos da Bíblia, inclusive esse de Atos, diz que é necessário que muitas tribulações, passaremos por muitas tribulações, porque nas tribulações, nas tempestades, é onde Deus vai operar. Segundo ponto, nós vimos a tempestade é inevitável e ela vai chegar. Mas cedo ou mais tarde, ela vai chegar. Se você que nunca passou por uma tempestade, e agora eu não estou falando da tempestade material, física, mas da tempestade dos nossos dias espirituais, as tempestades que nos assolam, aquelas tempestades ou vendavais que vêm, às vezes, acometidos, às vezes, por um diagnóstico, por uma perda, por uma separação, por uma perca de trabalho. Ela vai chegar. Se você que não passou por isso ainda, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Fala: Deus, obrigado. Mas para quem já passou, para quem está passando por algo assim, só quem sabe, quem passa, quem vive essa tempestade, sabe o quanto é doloroso. Mas como eu disse no começo, essa tempestade ela traz medo, medo da incerteza do que irá acontecer, de qual será o final dessa tempestade, o que essa tempestade vai deixar em pé, ou quão menos vai ser o prejuízo que essa tempestade vai trazer para a minha vida. Ela vem, e muitas das vezes, por mais mansa que seja, ela é devastadora. Ela gera medo, dor, ela vai trazer mudanças para a minha vida e para a sua, ou para quem passa por elas. Mas ela traz um aprendizado, que todos que passam por ela, quando Jesus está no barco, aprende algo. O segundo ponto é: quem sou eu na tempestade? Ela vem, ela virá, mas quem sou eu? A partir do momento que eu aceito a Cristo como Salvador, entro no barco para atravessar o mar da vida, vem uma tempestade. Quem sou eu na tempestade? Quando não tem tempestade, é uau, aleluia, glória a Deus. Aí você vê algo acontecendo na vida de um irmão, nossa, aquele irmão está fraco, nossa, aquele irmão falta orar, nossa, saiu da igreja, mas para mim está tudo bem. Já dizem alguns, né, medir a dor do outro
com a sua régua? Isso a gente não se faz. Mas quem sou eu na tempestade? Versículo 24: de repente uma violenta tempestade abateu-se no mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, gritando: Senhor, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Desesperados. Quem sou eu na tempestade? Sou daqueles que se desespera, pula fora do barco, joga fora o que tem, daqueles que se esquecem que Jesus está a bordo. Em Atos 27, não precisa colocar, a gente vê a história de Paulo indo para Roma. Paulo ia ser julgado. E de repente vem uma grande tempestade e Paulo diz: ei, calma, não vai acontecer nada com nenhum de vocês. E eles jogam as coisas, e tendo diminuir o peso. Ei, calma, eu tenho uma notícia, duas notícias. Vocês querem a boa? A primeira, certo? Paulo falou. A primeira é que o barco vai quebrar. Não adianta. A segunda é que ninguém irá morrer. Ninguém irá morrer. Por quê? Porque Paulo conhecia Jesus. Porque Paulo sabia que Jesus estava ali, por mais que o barco iria se partir, por mais que o barco iria se quebrar. Outra história nós vemos de Jonas. Barco, pá, aquela tempestade, Jonas lá, onde? Dormindo. Estava meio preocupado, Jonas, dormindo. Mas Jonas confiava em Deus. Jonas tinha um temor grande. Jonas só não queria ir lá pregar em Nínive. E de repente, quem não conhecia Jesus, começaram a jogar as coisas fora, tirar sorte de quem era o Deus que estava causando aquilo, e Jonas dormindo. De repente eles descobrem: peraí, esse cara aqui. E Jonas automaticamente diz: gente, me joguem no mar. E então eles jogaram Jonas e a tempestade cessou. Mas Jonas pediu para ser jogado ao mar, por quê? Porque mesmo Jonas pedindo para ser jogado ao mar naquela tempestade, ele sabia e tinha certeza que Deus ia prover algo. Que Deus ia prover para ele, ali, naquele momento e naquele instante, a salvação. E o mar cessou. Quem sou eu na tempestade? Os discípulos aqui, por mais que estavam andando com Jesus já há algum tempo, eles não conheciam quem era Jesus. Eles não sabiam realmente quem era aquele que estava ali no barco. Eles não tinham a noção realmente de quem era o Cristo. Por mais que Jesus já tinha feito milagres, por mais que Jesus já tinha feito alguns prodígios, por mais que Jesus já tinha curado. Em João 16:33, você coloca para a gente, irmão? João 16:33, fazendo um favor. Quem sou eu na tempestade? E a tempestade, ela vai forçar você a tomar uma decisão. Ou a decisão do desespero, ou a decisão da amargura, ou a decisão do abandono. A tempestade, ela vai te obrigar a você tomar uma decisão, quer seja boa ou quer seja ruim. Mas se você tem Cristo no coração, você vai agir como muitos homens de Deus agem, como Paulo, como Jonas, como o próprio Jesus.
ter descanso em meio a uma tempestade. Em João 16:36, diz a palavra de Deus: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Essa é a palavra de Deus para você. Paulo já disse lá no começo, é necessário passar por algumas tribulações. O próprio Jesus diz: ei, no mundo vocês terão aflições. A gente, como cristão, sempre ouve, os pastores dizerem assim: se o pastor que fala que servir a Cristo é moleza, é brincadeira, está errado. E é verdade, né? Às vezes as pessoas acham que ser cristão, essa vida que a gente leva aqui, é moleza, é legal, tal, não sei o que lá. A única coisa para eles que eles falam que é chata é que não pode beber, que não pode fumar. Mas eles acham que a vida do crente é fácil, vamos dizer assim. E a palavra do Senhor nos diz: olha, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Terceiro ponto: o que Jesus vê em mim na tempestade. Nós vimos, a tempestade é inevitável. Quem sou eu na tempestade? E agora, o que Jesus vê em mim na tempestade? No versículo 25, diz assim: os discípulos foram acordá-lo, clamando, gritando: salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? O que Jesus vê em mim na tempestade? Falta de fé? Falta de confiança? Por mais que a tempestade ela doa, por mais que a gente não entenda, por mais que se você fizer alguma pergunta, por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Como dizia o pastor Fabrício: meu querido, tem coisas que a gente não consegue responder. Tem coisas que, infelizmente, mesmo biblicamente, por mais que nós caçamos versículos que falam, gritam aquilo que às vezes viria de encontro ao meu coração, mas a dor é tão grande que nem isso é suficiente. Nós não entenderíamos. Às vezes quem só entende realmente é quem está passando, ou às vezes só entende quem já passou. Quem já passou a tempestade da perda, quem já passou a tempestade de um luto, quem já passou a tempestade de tantas outras coisas que trazem para o nosso coração uma aflição tão grande que só Jesus pode contemplar, pode completar. O que Jesus vê em mim na tempestade? O grau do meu relacionamento com Deus vai revelar quem eu sou na tempestade. Uau! E aí que pega. O grau do meu relacionamento, o grau da minha intimidade com Jesus. A partir do momento que eu aceito Jesus novamente e entro no barco para atravessar o mar da vida, o grau da minha intimidade, o grau do meu relacionamento, o grau do meu conhecimento com Jesus vai definir quem eu sou na tempestade, vai definir que a tempestade ela é inevitável, mas que eu vou superá-la, vai definir o que Jesus vê em mim na tempestade. É o grau do relacionamento,
é o grau da intimidade, é o grau da oração, é o grau do se relacionar com Jesus. Tem como você conhecer alguém se você não se relaciona com ele? Tem como você conhecer uma pessoa se você não tem contato com ela? Tem como você realmente conhecer uma pessoa e confiar nessa pessoa se você não fala com ela todos os dias? Não tem. Os discípulos se desesperaram, e às vezes isso acontece na vida, né, de muitas pessoas, porque não tem um grau de relacionamento, um grau de intimidade. Você fala, William, mas é fácil falar, você não passou por isso. Eu passei. Há 30 anos já eu me converti, casei cedo. E as decisões que nós temos que tomar depois que a gente aceita Jesus e atravessar este mar, elas são inúmeras e todos os dias ela aparece na nossa frente. Decisões. Decisões, escolhas. Eu tenho que fazê-las e eu tenho que acertá-las. Mas como diz o pastor Marcos na terça-feira passada, a gente vai errar. E muitos desses erros, às vezes, nos causam tempestades, vendavais. Cada ação, ela vai gerar uma reação. Mas fora essas tempestades, existem as perdas. Perda de um ente querido. Perda de uma pessoa que você ama e que você não esperava perder. Essa tempestade chega. E aí, quem eu sou nessa tempestade? O grau da minha intimidade com Deus ou vai me dar forças para eu atravessar este mar e chegar lá na frente, ou eu vou pular do barco, ou eu vou me desesperar, mesmo com a dor da perda. E aí fica, por que, Senhor? Por que você levou? Por que você tirou de mim? Eu perdi 2 pessoas que eu amava na minha vida. Minha esposa está aqui há 3 anos e antes de vir para cá eu fiquei com meu pai. E meu pai foi diagnosticado com câncer e nós fizemos um tratamento de 3 anos. E minha esposa veio para cá e eu fiquei lá cuidando dele. E quando dava um tempinho eu vinha para o Ooroeste. E nós passamos pelo tratamento. Quimioterapias, radioterapias. E eu do lado dele. A gente é apaixonado um pelo outro. Amigos. Ele falava, meu pregador. Eu sempre fui apaixonado pelos meus pastores. Lá em Bonito, nós viemos de lá, Bonito, Mato Grosso do Sul. E eu servi ao Senhor lá durante 30 anos. Passamos por 4 processos pastorais. E eu era amigo dos meus pastores, eu era apaixonado pelos meus pastores. E a gente passou por esse processo. Só que veio a cura. Meu pai tinha câncer nos ossos. Veio a cura. Que tempestade. 3 anos. 3 anos. Quem só passa por isso sabe o que é. Hoje, infelizmente, nós estamos atravessando também lá na igreja 2 momentos e situações assim, com alguns dos nossos irmãos.
Então a gente sabe essa dor. E em meio a essa tempestade, parece que a gente está só. Parece que a gente está sozinho. Mas só parece. Como diz o pastor Marcos, Deus não atrasa. Deus não atrasa. Passamos esse processo. Pai, estou indo para o Oeste. Filho, vai lá. Vim para cá. Meu pai sobe em cima de uma casa, teimoso. Vocês conhecem algum senhor de idade teimoso? O senhor não é teimoso não, né, pastor Cornélio? Rapaz, subiu em cima da casa, caiu. Não fazia 3 meses que tinha terminado o tratamento, tocado o sino, pegado os papéis, e eu faceiro, eu mandava pro pastor Fabrício, pastor, ali a cura, pastor e tal, e não emagreceu 7 quilos no tratamento, inteirinho. Caiu, fraturou a 3ª e a 4ª vértebra. Ficou sem andar. Minhas irmãs ligaram, vem, preciso. Tô indo, correndo, já cheguei lá. Falei, amor, vai o seguinte, enrolou aqui. O pai está assim assado, eu vou ter que ficar mais um tempo aqui. E fiquei lá. E graças a Deus que Deus me deu uma mulher virtuosa, porque se não fosse ela, muitas das coisas que aconteceram na minha vida nesse processo, eu acho que eu não saberia quem ia ser eu na tempestade. Porque quando a gente fala em perda, irmãos, de saúde, doença, ou um laudo que chega na cabeça da gente, a gente pensa o pior. Voltei para lá, meu pai orando, pastor orando, e nessa fase eu já tinha passado pelo face a face, coisa que, eu fiquei surpreendido. Falei, uau, quando eu vim para cá, o estilo da igreja, lá a gente era da Batista, bem tradicional, mas graças a Deus passaram 2 pastores, inclusive o Fabrício foi um dos pastores que passaram por lá, então deu uma quebradinha naquele tradicionalismo, com óleo e tal. Falei, uau, cheguei aqui, fui no face a face, falei, meu Deus, falei, uau, e orações, 6 meses. Nos 3 primeiros meses eu levava meu pai ao banheiro, lavava, limpava, colocava, trocava, dava comida. Falei, Senhor, meu pai está melhorando. Foi melhorando. Falei, para mim retornar para Oroeste, eu queria ver meu pai andando. 3 meses depois, meu pai estava andando. Estava andando com muleta. Começou com muleta, fisioterapia, muleta, depois começou a andar. Aí ele falou, filho, agora você pode ir. Falei, não vai teimar, cara. A gente era, rapaz, unha e carne. Chegando aqui, fazendo 60 dias que eu estou aqui, meu pai pega uma bicicleta da minha irmã, pastor, você acredita? Acho que ele queria ver Jesus mesmo, não tinha jeito. Jesus falou, meu filho, foi, montou numa bicicleta daquelas de corrida, daquelas de montanha, enroscou a calça, caiu. Mas isso tudo é uma história longa. Aí caiu, resumindo, voltou para o hospital, o pai assim caiu. E meu Deus, voltei, amor, estou indo de volta, voltei para lá de novo. E aí veio as complicações, por causa das dores, porque ele não poderia fazer aquilo, tratamento de novo, mas infelizmente, Deus o levou. Quem sou eu na tempestade? O grau do meu relacionamento com Deus vai revelar quem eu sou na tempestade. A nossa fé está em desenvolvimento. Os nossos pedidos de socorro estão sendo ouvidos. Mas a nossa capacidade de confiar em Deus, ela vai ser testada. Nossa fé está em desenvolvimento, os nossos pedidos de socorro estão sendo ouvidos, mas a nossa capacidade de confiar será testada. Qual marinheiro eu vou ser nessa travessia?
o desesperado? Só olha para os ventos e as dificuldades? O aprendiz que tira uma lição de tudo e mantém calma? Ou o abrigo? Aquele que já passou por situações difíceis na tempestade e hoje serve de ajuda para outros marinheiros. Pastor, eu vou colocar uma música e pedir para o nosso irmão lá colocar uma música. Gostaria que vocês ficassem em pé.